Na programação do Aurora Online, eu me desloco até a Defensoria Pública da Comarca de Guaporé para conversar com o Dr. Ricardo Girardello, que é membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E um dos objetivos que me trazem à Defensoria é apresentar e debater, ao lado desta pessoa que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração e um carinho, questões, Dr. Ricardo, ligadas à acessibilidade e fazer com que as pessoas possam perceber, sem preconceitos e discriminações, que temos hoje cerca de 25% da população brasileira com alguma dificuldade. Eliminar barreiras e ampliar a discussão para que estas, que muitas vezes são excluídas da sociedade, possam participar cada vez mais. Nosso bom dia, doutor. Obrigado pelo receber a equipe aqui da Aurora em seu gabinete na Defensoria. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores agora, né, da Aurora. É sempre um prazer, o prazer é meu, sabe disso, e há muito tempo, né, nós mantemos essa parceria e meu aqui, em primeiro lugar, meu reconhecimento ao trabalho que tu fazes, o trabalho da Rádio Aurora, né, na divulgação sempre de informação, além de notícias, né, da informação, da educação em direitos, né, isso é muito importante. Então essas conversas que nós temos há muitos anos já, né, eu tenho certeza que elas auxiliam muito a comunidade, auxiliam muito o trabalho da Defensoria. Falo pessoalmente também em relação a mim, realmente é muito importante. E falasse agora no início, né, da questão da comissão, da CEPAI, né, que é a abreviação da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Então, há pouco tempo eu integro a comissão porque por uma questão pessoal, claro. Então, eu começo dizendo aqui que eu sou defensor desde 2008 e então a Defensoria sempre teve como pauta, né, uma das pautas, obviamente, a proteção, a inclusão, a defesa das pessoas com alguma deficiência, né? Seja intelectual, seja física, visual, auditiva, assim por diante, né? As deficiências são inúmeras. Então eu sempre foi algo que eu fui muito simpático a essa causa, porque a gente percebe que é algo ainda muito pouco trabalhado, né, na sociedade. É diferente, por exemplo, da causa da pessoa idosa, que é tão importante quanto, mas é mais trabalhada, é mais vista, é mais... Porque o idoso nós vemos na rua, né? O idoso nós vemos no supermercado. A pessoa com deficiência, muitas vezes, não. E aí, veja, falasse agora, né, 25% em torno disso, né, da população. Isso é muita coisa. E aí nós vemos onde estão esses 25%. Nós não percebemos, né? Os 25% aí na sociedade. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, Guaporé. Nós não vemos, óbvio que nós vamos dizer que Guaporé tem 25%, mas assim, vamos pegar como parâmetro 20%, 15%. Onde é que estão esses 15% ou esses 20% das pessoas com alguma deficiência na rua, na sociedade, na comunidade? Há uma autoexclusão da pessoa? Pois é, então veja só, nessa semana eu publiquei alguma coisa relativa a isso, da questão do ciclo, eu publiquei no Instagram, no Facebook, do ciclo da exclusão, né? Muitas vezes se tem essa ideia, né, de que a pessoa se exclui. Na verdade, o que eu vejo muitas vezes, sim, existem situações em que a pessoa tem dificuldade de autoestima, tem dificuldade de superar essa questão da deficiência quando ela é muitas vezes adquirida, né, e não lá de nascença, congênita ou algo assim. Mas na maioria das vezes eu não vejo que seja isso. Eu vejo que, na verdade, a pessoa realmente não tem condições de exercer os seus direitos. E é por isso que ela acaba se excluindo, né? E eu aqui, só para complementar o que eu iniciei falando, então, há pouco tempo, embora desde 2008 na Defensoria, há pouco tempo eu ingressei, fui convidado para ingressar na Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão da Defensoria Pública, que é uma comissão que trabalha dentro da instituição essa questão da acessibilidade e inclusão. E veja, comissão permanente, acessibilidade e inclusão, ela tem que ser permanente. Não é algo que nós vamos fazer contato com a pessoa que necessita ou que tem alguma limitação, alguma deficiência, uma oportunidade, vamos ver o que ela precisa, vamos mandar para ela lá uma adaptação, alguma coisa e pronto. Não, a adaptação ela é constante, né? Então, há pouco tempo eu ingressei. Por que eu ingressei? É importante que quem não saiba,
ainda tenha conhecimento, e é algo que eu não tenho problema nenhum em falar, ao contrário, quem me acompanha nas redes sociais sabe que é algo que eu estou ultimamente assim trabalhando muito, divulgando, porque é só assim, né, que nós vamos tirar ou diminuir esse estigma, né, que nós temos. Então eu, há uns 3 anos aproximadamente, eu comecei a ter alguns sintomas, algumas limitações, algumas questões envolvendo questão de locomoção e tudo mais, que não vem ao caso aqui agora, mas comecei a investigar. De início se achava que era algo, problema de coluna, cheguei a fazer uma cirurgia porque realmente tinha e tudo mais, e difícil de descobrir. E bom, agora recentemente, no começo desse ano, após quase 3 anos de investigação e inúmeros médicos e exames e tudo mais, eu digo assim, para minha sorte de ter conseguido assim, uma estrutura familiar muito boa, de ter conseguido estudar, né, com base nessa estrutura familiar que eu tive, nas condições que meu pai também e minha mãe me deram, e ter hoje uma profissão que me permite isso, um esclarecimento que me permite, eu consegui buscar exames genéticos, exames que são difíceis de se realizar, que a maioria da população não tem acesso, e eu descobri que eu tenho uma condição genética, nós chamamos, não chamamos de doença, né? Porque doença geralmente tem cura, né? Ou tem tratamento. Eu tenho uma condição genética, portanto eu nasci com ela, que se chama distrofia muscular. É um dos tipos de distrofia muscular, que é uma doença degenerativa, progressiva dos músculos, que alguns músculos especificamente, no início pelo menos, eles vão enfraquecendo, né? Por uma questão aqui que também não vamos entrar no mérito, porque é algo muito complexo, mas a minha condição genética não permite que eu produza uma proteína que deveria produzir, e aí o meu músculo ele vai degenerando, ele vai morrendo, né? Então assim, eu comecei a ter sintomas depois dos 30 anos, também para minha sorte, porque então a minha limitação ela vai demorando mais, né, para chegar, mas nos últimos 3 anos ela avançou muito. Então hoje eu tenho uma dificuldade de locomoção, de mobilidade, né, que envolve o uso de um equipamento que se chama uma órtese, que eu uso na perna aqui para auxiliar no caminhar. Eu uso muleta, mas isso para distância curta, dentro de casa, muitas vezes assim para descer do carro e entrar aqui na defensoria. No mais eu já estou usando a cadeira de rodas, que aqui na defensoria e para o fórum aqui que tem em Morro eu uso uma motorizada e no dia a dia uma manual. Bom, considerando toda essa situação, eu fui convidado para ingressar nessa comissão. Por quê? Porque é muito importante que os membros, né, da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, que alguns, pelo menos, dos membros, também sejam pessoas com deficiência. Porque, muitas vezes, por mais que as pessoas tenham boa intenção, nada como quem precisa poder dizer efetivamente o que é necessário no dia a dia. O que é efetivamente uma acessibilidade real e não uma acessibilidade muitas vezes falsa que se tem por aí, né? Então eu ingressei na comissão há pouco tempo, eu tenho procurado fazer um trabalho efetivo na comissão porque é algo que eu faço realmente com a intenção de que as coisas melhorem. Não só para mim, obviamente, para mim, claro, eu trabalho muito, mas não só para mim, porque eu percebo no dia a dia essa dificuldade e eu quero que realmente o mundo se torne melhor para todos, né? Para as pessoas que têm alguma limitação, para as pessoas que não têm alguma limitação. Tem sido um baque, doutor Ricardo, essa questão de acessibilidade, no encontrar dificuldades em cidades, não só aqui em Guaporé, a falta de políticas públicas? Sim, Eduardo. Apesar das leis, né, que a gente tem. Sim, exato. Para todos que estamos ouvindo, é importante se dizer isso. E veja, aqui não se tem a intenção nenhuma, e quem me conhece sabe disso, né? A defensoria, como defensor público e como pessoa fora a minha profissão, eu sempre fui alguém que luta muito pelo que eu entendo que seja correto. Na minha profissão, eu sempre fui muito firme, muito aguerrido, né, no que eu busco junto ao município, junto ao estado, junto a quem for necessário. E o poder público, os gestores, né, sejam prefeitos, secretários, sabem que o nosso trabalho é muito profissional e que nós vamos buscar sempre tentar por meio de uma parceria, fazer com que as coisas melhorem para todos, para a população. Eu acho assim,
todos nós que somos da área pública, seja municipal, estadual, federal, nós temos que ter a consciência que precisamos trabalhar em conjunto. Isso não significa dizer que muitas vezes nós não vamos discordar em alguns aspectos, né? Então, assim, quando eu digo que realmente as políticas públicas envolvendo a acessibilidade, as pessoas com deficiência, ainda é muito aquém do que deveria ser, aqui não é uma crítica ao prefeito atual, ao prefeito das gestões anteriores, não é uma crítica pessoal aos secretários, é uma crítica construtiva, obviamente, sempre, né? Mas é uma constatação muito mais do que uma crítica. Muitas vezes é por desconhecimento. Vamos começar assim, muitas vezes é por falta um pouco de interesse, de vontade? Sim. Mas mais do que isso, Eduardo, e a quem está nos assistindo, muito mais do que isso, eu vejo que é por falta de conhecimento. É por falta de entender efetivamente que existem esses 25% da população que tem uma deficiência e que essas pessoas são cidadãos, são consumidores, precisam frequentar, vejam, querem frequentar os lugares como qualquer outra pessoa e não só isso, mas elas precisam frequentar os lugares porque elas consomem como qualquer outra pessoa, né? Isso muitas vezes então é uma falta de conhecimento, realmente. Muitas vezes se pergunta para um gestor público e ele não tem essa informação de que em torno de 25%, 27% até falam da população tem alguma deficiência. Eles não têm esse conhecimento. Então, assim, realmente as políticas públicas envolvendo a pessoa com deficiência, a acessibilidade, ela eu vou dizer aqui, precária. É precária em Guaporé, é precária na nossa capital, gaúcha, é precária em quase todos os lugares. Algumas cidades nós vemos que tem uma estrutura um pouco melhor, porque muitas vezes nós vemos lá que o secretário da infraestrutura é uma pessoa com deficiência, ou o secretário foi uma pessoa com deficiência e trabalhou mais nesse aspecto. Porque nós vemos muitas vezes que o filho, o irmão, a esposa, o esposo, o pai de um secretário, de um prefeito, é uma pessoa com deficiência. Então fica isso mais evidente, mas não é a regra. Vamos falar aqui da nossa Guaporé. Guaporé nós temos sérios problemas, seríssimos problemas de acessibilidade. Aqui, Eduardo, e a todos os nossos telespectadores aqui, a todos que nos ouvem, nos assistem, acessibilidade, nós temos que entender, é muito mais do que a rampa. Quando nós falamos em acessibilidade, nós lembramos, na hora, o que é ser acessível? É ter uma rampa. A rampa é um grão de areia na acessibilidade. Sim, é importante, mas não é só isso. E mais, como essa rampa vai ser projetada? Não basta se fazer uma rampa para dizer que tem acessibilidade. Isso é uma falsa acessibilidade. Então eu vou dizer para ti, Eduardo, e para quem nos ouve. Eu arrisco dizer aqui, é difícil, né, em porcentagem, mas assim, dos lugares que eu frequento em Guaporé e nas outras cidades. As rampas, vamos pegar o exemplo da rampa. Nos lugares que eu frequento, ou que já frequentei com a cadeira de rodas, nos lugares que eu frequento ou frequentei, quantas das rampas realmente eram acessíveis? Eu não sei se chegam a 20%. Até pelo ângulo que ela tem que ter para não causar dificuldade. Exatamente. E não é só nas pessoas, doutor Ricardo, com algum problema físico, mas também nos idosos, porque a pessoa vai perdendo a agilidade, a mobilidade, né? Então não se trata somente de pessoas com algum tipo de deficiência, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou né, a Lei Brasileira de Acessibilidade e Inclusão, ela tem lá na sua definição, né, a diferenciação de pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Bom, a pessoa com deficiência, ok, nós já é algo meio que natural nós entendermos o que é uma pessoa que sofreu um acidente, teve uma lesão medular, que precisou amputar, né, um membro, que teve um AVC, ficou com uma limitação. No meu caso, eu tenho uma doença neurológica, muscular, degenerativa, bom, assim por diante. Pode ser uma deficiência visual, pode ser auditiva. E vejo que a acessibilidade não é só para deficiência física, né? A acessibilidade é o piso tátil para o deficiente visual, para o cego. É o semáforo
com aquele sinal sonoro, né, para o deficiente visual, para ele saber quando está aberto o sinal para ele ou não. Com o sinal visual para o deficiente auditivo. Bom, acessibilidade são inúmeras situações. Então, veja que a lei o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele faz a diferenciação. Mas o que é pessoa com mobilidade reduzida? Pessoa com mobilidade reduzida é a pessoa que, embora não se enquadre no conceito de pessoa com deficiência, que a sigla é o PCD, ela tem uma mobilidade reduzida. Por quê? Transitoriamente ela teve um acidente, está imobilizado, porque ela tem alguma situação que limita um pouco a sua mobilidade, embora não seja uma deficiência, porque ela é pessoa idosa com mobilidade reduzida. A mulher gestante geralmente se enquadra, principalmente a partir de um certo período da gestação em pessoa com mobilidade reduzida, porque é óbvio que ela vai ter dificuldade de se deslocar, vai ter que ter mais cuidado. Se essa rampa for numa inclinação muito, muito grande, vai ser perigoso para a gestante, porque ela pode cair e ter problema sério, inclusive ter problema com a gravidez, perder o bebê. O idoso pode cair e se machucar seriamente, e nós sabemos que um idoso com uma lesão num osso, a chance, por exemplo, o risco de morte é muito grande, porque a recuperação é muito difícil, porque tem risco na cirurgia, porque a anestesia é perigosa para um idoso. Nós temos então idoso, gestante, nós temos várias pessoas que se enquadram nesse conceito de pessoa com mobilidade reduzida. E a acessibilidade também é para essas pessoas. Vejam, uma mãe, um pai, um tio, quem quer que seja, indo com uma criança de colo, num carrinho de bebê, como é que entra num restaurante que tem escada? Vai ter que pegar esse bebê no colo e deixar o carrinho lá fora? Ou alguém vai ter que carregar esse carrinho para cima? Sim, ok. Mas e se a mãe, se o pai está sozinho? Muitas vezes não consegue carregar esse carrinho lá para cima, né? O perigo que é muitas vezes de cair, de derrubar. Então veja, a acessibilidade ela é inclusive para uma mãe, para um pai, para quem quer que seja, para um cuidador que esteja com uma criança num carrinho de bebê. E a rampa, se ela não tiver a inclinação certa, gera acidentes. Até pelo material da rampa também, né? O material, se ela é escorregadia, se ela não é. O ângulo é muito importante. Eu vejo. Como eu disse, eu não sei se chega a 20% as rampas que eu consigo subir sozinho com uma cadeira de rodas. Geralmente eu preciso de ajuda para subir, porque eu não vou ter força. A minha distrofia, além da questão da locomoção, né, da deambulação, ela afeta também meus músculos cervicais, do ombro, do braço. Então, assim, alguns movimentos superiores a essa altura eu já não consigo fazer. Se tiver que fazer muita força na cadeira de rodas, eu já não consigo. Então, se a rampa for com uma inclinação muito grande, eu já não vou conseguir subir. Né? Então, assim, muitas vezes o que acontece? O estabelecimento, vamos pegar um estabelecimento, porque, na verdade, nós falamos de poder público, mas o estabelecimento ele precisa ser fiscalizado pelo poder público. Então, diz assim, mas é um estabelecimento privado, a responsabilidade é do proprietário. Sim, mas o município tem obrigação de fiscalizar. E eu vou dizer, Eduardo, infelizmente, eu não posso dizer que não existe, tá? Porque provavelmente existe, mas eu não vejo uma fiscalização efetiva dos municípios, e fala aqui Guaporé, em relação aos estabelecimentos comerciais privados. Não há essa fiscalização. Por quê? A grande maioria em Guaporé não tem acessibilidade. Eu tentei frequentar no último feriado aí, que foi finados, né? Eu fiquei aqui em Guaporé, tentei frequentar restaurantes em Guaporé e eu tive que voltar para casa. Por quê? Um restaurante que é acessível estava fechado, o outro que eu fui tem escada na frente e a lateral que teria um lugar acessível para cadeira de rodas, o proprietário colocou uns botijões de gás com uma grade para que ninguém furtasse e a cadeira não passa, e aí a minha esposa entrou e perguntou para ele, ele disse, eu nunca me dei conta realmente que não passaria uma cadeira, né? Então não pude. O outro que tem acessibilidade e tem elevador, eu não consegui estacionar porque por perto não há vaga reservada de estacionamento. E o estacionamento do restaurante estava todo lotado e também não tem vaga reservada, embora a lei exija que o estabelecimento que tem vagas de estacionamento tenha vaga reservada. Então, se não conseguimos almoçar fora de casa, tivemos que ir para casa. Né? Então, veja só, Guaporé é uma cidade que muitos lugares, eu falo por mim, eu não vou conseguir acesso.
e muitas pessoas com limitação não têm acesso. Então, escritórios muitas vezes de advocacia, consultórios médicos, de dentista, de fisioterapia, são em pavimentos superiores com escada, né? Então, e outros lugares aqui, para fechar um pouco essa parte, para a gente também não se estender demais, e tu me diga aí, Eduardo, o tempo que nós temos, e se não eu vou falando conforme for me perguntando. E em outros lugares existe a rampa, foi construída a rampa. Porque o proprietário muitas vezes é assim, bom, a lei me exige, eu vou ser multado, vou fazer a rampa. Mas é esta rampa que nós comentávamos. É esta rampa com uma inclinação que simplesmente não tem como usar. É algo assim que eu vou precisar muitas vezes de 2 pessoas para conseguir levar o cadeirante para cima. Isso não é acessibilidade. Isso é uma falsa acessibilidade. Isso é algo que é feito simplesmente para que se diga que se está cumprindo uma lei, quando na prática não se está, né? Infelizmente é isso. Tirando estabelecimentos privados, os locais públicos, muitos são acessíveis. Sim, nós temos aqui a nossa praça, né? A praça principal aqui no centro da cidade, ela é acessível, sim. Nós temos rampas nas esquinas, tem onde subir, a praça é acessível, é uma praça que não foi restaurada há muito tempo, então ela já tem, né? Digamos assim, aquele quarteirão envolvendo a praça, nós temos acessibilidade. Mas se a população começar a reparar, Eduardo, quem está nos assistindo, começar a reparar em Guaporé, porque é o nosso exemplo, nós sairmos da quadra, do quarteirão da praça, da quadra da praça, e começarmos a olhar as ruas ao redor, nós vamos ver que algumas têm e que algumas, ou a maioria, não tem. Então nós temos rampa bem feitinha, direito com piso tátil de um lado, e nós atravessamos do outro, não tem. Porque só foi reformado um lado, o outro não. E aí o cadeirante sai desse lado, chega do outro, não consegue subir na calçada. E eu já vi cadeirantes aqui em Guaporé andando no meio da rua, porque não consegue subir, vai ter que procurar uma outra esquina para poder subir no passeio público. E os passeios públicos como são? Muitas vezes intransitáveis para cadeira de roda. Porque são pavimentos irregulares, antigos, que os proprietários não restauram, o município não fiscaliza, o município não faz e não cobra. Por que isso? Porque realmente não há muita preocupação com a efetiva acessibilidade. A preocupação é simplesmente com uma falsa acessibilidade em muitos lugares. Outro exemplo, nós temos uma casa de cultura em Guaporé, maravilhosa, com um auditório que não é acessível. Eu fui convidado para um evento do Conselho Tutelar há pouco tempo e tive que lhe dizer que não poderia participar porque a Casa de Cultura não tem acessibilidade. Então, assim, é muito complicado, é muito triste. Nós temos um clube muito bacana aqui que eu não pude ir na formatura da minha estagiária no ano, um pouco antes da pandemia, porque tem 2 andares, mais um mezanino ali, quase 3 para chegar lá em cima no salão de eventos sem acessibilidade também, né? Como conscientizar, doutor, poderes públicos aqui da nossa região do estado, enfim, e também pessoas, empresários, para que se voltem as atenções também para essas pessoas já citadas, não só aquelas com deficiência, mas também as com mobilidade reduzida. Exato. Para isso, veja que... Só na lei da caneta ou... Pois é. Na base da educação. Veja que quando a gente fala em outras pessoas com mobilidade reduzida, nós temos lá, por que tem estacionamento para pessoa com deficiência e tem para o idoso geralmente juntos? Porque o idoso tem quase que a mesma limitação, muitos dos idosos, né? Óbvio que nós temos idosos, meu pai, eu vou dar um exemplo aqui, o meu pai, em termos de idade, se enquadra como idoso. Ele não tem o cartão, ele nunca fez, não tem necessidade, ele tem uma mobilidade enorme, pratica, ok, mas muitos... às vezes logo ali a partir dos 60, 65, 70 já tem muita limitação. E outros com 80, dificilmente uma pessoa com 80, 85 anos não vai ter uma limitação de mobilidade. São raros, os casos dos idosos com 80, 85 anos que não têm alguma limitação de mobilidade. Feliz, dos que conseguem chegar a essa idade com uma mobilidade muitas vezes fazendo ainda corridas leves na rua, a gente vê. Mas são raros os casos, Isso é a nossa evolução natural, o nosso corpo ele reage assim e não é um problema isso. Isso não é um problema, isso faz parte da nossa evolução. Basta que a gente consiga ter a estrutura adequada para continuar frequentando a sociedade. Bom, Eduardo, essa pergunta é importante. Como se faz? Eu sou uma pessoa que prezo muito pelo diálogo, pelo respeito, pela educação. Então eu acredito que o caminho
não é a punição. Eu acredito que o caminho é a conscientização, é a educação das pessoas, da população. E quando eu falo população, eu falo, inclusive, quem está exercendo funções públicas. Seja na esfera municipal, seja no judiciário, no Ministério Público, na polícia, no Conselho Tutelar, na assistência social, né? Assistência social é o órgão fundamental de promoção, de estimulação dessa questão dos direitos das pessoas com deficiência, dos idosos, né? Nós vemos efetivamente aqui, sem qualquer crítica pessoal a ninguém, tem uma relação excelente aqui com a assistência social, no trabalho e tudo, mas nós vemos pouca efetividade, né, em Guaporé e nas cidades como um todo da assistência social nesse aspecto, né, da questão da acessibilidade. Eu acredito que o caminho é a conscientização e a educação. É isso que nós estamos fazendo aqui. É educação em direitos, é trabalhar, é mostrar para as pessoas as dificuldades. Veja, Eduardo, eu poderia muito bem me esconder aqui nesta cadeira, digamos assim, tradicional, eu vou dizer, porque nós não vamos chamar de normal ou anormal, vamos falar de uma cadeira típica, né? Eu poderia me esconder nessa cadeira atrás aqui e não contar a minha história. Eu poderia não falar nas redes sociais, né? Mas não, eu acho que se nós queremos educar as pessoas, se nós queremos conscientizar, se eu tenho a necessidade, eu preciso me revelar, eu preciso me mostrar. Isso não é um problema, né? A minha cadeira motorizada, minha cadeira de rodas está ali, do lado ali, só não estou usando ela agora aqui porque no dia a dia, no trabalho, acabo usando essa cadeira típica, digamos assim, normal, tradicional. Mas nós precisamos mostrar isso. Nós precisamos sair, mostrar, dizer, falar. Muitas vezes, muitas pessoas não vão gostar, nós vamos ser incomodativos, vamos. Quando nós chegamos no estabelecimento que não tem acessibilidade e a gente pergunta e a gente questiona, geralmente o proprietário não gosta, porque incomoda ele isso. Mas assim, para finalizar essa parte, ou para encerrar pelo menos essa tua pergunta, o que eu acredito? Eu acredito que quando o proprietário do estabelecimento se conscientizar que a pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, que o idoso, que a gestante e assim por diante, é um consumidor, tanto quanto qualquer outro, ele vai entender que o estabelecimento dele não tendo acessibilidade ou não tendo acessibilidade adequada, ele está deixando de aumentar o número dos seus clientes. Doutor, ele está deixando de faturar com isso. Doutor, né? Acredita que se nós tivermos uma percepção maior por parte dos poderes públicos, dos estabelecimentos, no caso, né, independente do setor, do ramo da atividade, as pessoas que estão se auto-excluindo em suas residências, não saindo, elas terão uma maior liberdade? Sem dúvida, sem dúvida. E essa é a questão do ciclo da exclusão que nós chamamos. Eu vou aqui rapidamente, Eduardo, só acessar aqui a publicação que eu fiz. O que acontece com o ciclo da exclusão, né? É muito curioso isso. Muitas vezes a gente faz o raciocínio de forma inversa, né? O ciclo, isso aqui é um canal que eu sigo, depois quem quiser acessar o meu Instagram, né, Ricardo Girardello, vai acessar lá, mas é um canal que eu sigo de uma pessoa com deficiência, se eu não me engano ela é do estado de São Paulo, mas eu sigo há muito tempo, e ela tem umas publicações muito interessantes. Então o ciclo, e a publicação é realmente um desenho, né? O ciclo é o seguinte: não tem acessibilidade, então não existe acessibilidade, na grande maioria dos lugares. 2, a pessoa com deficiência não consegue, portanto, participar dessas atividades, do restaurante, do mercado, que muitas vezes não tem, da loja, e assim por diante. 3, essas pessoas com deficiência, então, não são vistas nesses espaços. A gente não vê quase pessoa com deficiência circulando naquela loja, no restaurante. 4, empresas e sociedades, ou empresários e a sociedade acham, portanto, que essas pessoas não querem ou não gostam de participar. Ora, para que se preocupar tanto com a acessibilidade se essas pessoas não saem de casa? 5, não são, portanto, considerados um público consumidor, não pertencem a esses lugares. Essa ideia foi se formando com o tempo. E aí nós fechamos esse ciclo no sentido de que as pessoas com limitações, com deficiência física, com mobilidade reduzida, estão em casa porque elas não querem participar dessas, porque elas se excluem. Quando na verdade elas estão em casa porque elas não conseguem participar. Elas foram excluídas desses locais pela própria sociedade, pelos empresários, pelo poder público.
Então, o raciocínio ele tem que ser ao contrário. Quando se possibilitar a essas pessoas que elas acessem os locais, elas vão sair de casa. Porque ninguém, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, não gostam, não quer permanecer trancado em casa. E vejam, e as pessoas com deficiência ou com alguma limitação, na sua grande maioria, elas não têm vergonha de sair. Elas não têm vergonha da sua deficiência. E elas não devem ter. Porque é uma característica da pessoa. Vejam, cada um possui uma característica. Um é mais alto, outro é mais baixo. Um é mais gordinho, o outro é mais magro. Um tem mais cabelo, outro tem menos cabelo. Um tem barba, outro não tem. E assim por diante. Um tem olho azul, outro castanho. Um enxerga, outro não enxerga. Um caminha, outro não caminha. São só características. Quando nós enxergarmos a deficiência ou a limitação, a mobilidade, qualquer uma das deficiências como meras características das pessoas, nós vamos entender que não há motivo nenhum para receio, para vergonha, para nada disso. E vejam, muitas vezes a pessoa com deficiência ela tem receio, ela tem constrangimento em frequentar locais, porque é constrangedor para a pessoa com deficiência muitas vezes chegar num local, olhar para aquela escada, querer acessar aquele restaurante lotado e todo mundo se voltando para ela e olhando para ela e dizendo: como essa pessoa vai entrar aqui? Ou então sendo carregada para cima, diferente de todo mundo que simplesmente entrou, sendo carregada, então, estando na frente do estabelecimento, precisando esperar alguém, ou 2 ou 3 pessoas, para carregar essa pessoa para dentro, com todo mundo olhando para ela. Isso é constrangedor, mas isso é constrangedor para qualquer um. Então, não é a deficiência que torna a situação constrangedora, é a falta de acessibilidade. Quando nós tivermos acessibilidade, as pessoas com deficiência começarem a frequentar os locais, circular, entrar e sair normalmente como qualquer um, isso vai se tornar natural. E é isso que nós precisamos, tornar isso natural. Para que nós tornemos natural, parece-me que só a punição não é suficiente. Agora, precisamos punir? Infelizmente, para iniciar essa conscientização não tem outra forma. O município, que é o responsável por isso, precisa tomar providências, precisa fiscalizar os estabelecimentos e, infelizmente, não precisa aplicar multa no início, Eduardo, quem não está assistindo. Adverte, orienta, mas precisa se fazer isso. Os estacionamentos reservados para pessoa com deficiência e idosos em Guaporé não são respeitados. A Brigada Militar está fazendo um trabalho, eu inclusive elogiei na rede social outro dia, a Brigada Militar está tentando fazer, é um pedido também da Defensoria, meu pessoal, a Brigada está tentando, só que assim, a Brigada Militar tem toda a parte de segurança pública, que sem dúvida é o mais importante, e tem a questão do trânsito envolvida. Já comentei que uma das minhas pautas aqui em Guaporé, e ainda não tive nenhuma reunião oficial com o prefeito, é criar uma guarda de trânsito para tirar da Brigada Militar esse peso, né, da fiscalização do trânsito e deixar a Brigada Militar com a segurança pública e uma guarda municipal, uma guarda de trânsito que possa fiscalizar os estacionamentos. Então tem toda essa questão da consciência. A pessoa acha que é rapidinho, vou deixar meu carro ali, não tem problema nenhum. Só que é rapidinho para o Ricardo, 5 minutos, para o Eduardo mais 5, para não sei quem mais 5. E a pessoa com deficiência, o idoso, não consegue estacionar nunca, porque está sempre ocupada a vaga por pessoas que não têm o cartão de estacionamento. E que faltam respeito com aquelas que deveriam estar ocupando. Exatamente. Doutor Ricardo, muito obrigado pela essa aula. Imagina. Dada aqui no Aurora Online. Com certeza a gente voltará a conversar. Eu fico sempre à disposição, é um prazer, é uma satisfação e é uma alegria, porque eu tenho certeza que é assim, Eduardo, que nós vamos conscientizar e educar a população e fazer com que o poder público e os estabelecimentos realmente trabalhem nessa questão. E aqui eu deixo meus parabéns e o meu elogio a ti, a tua equipe, a Rádio Aurora por esse trabalho. Isso é realmente elogiável. Se nós tivermos mais veículos de imprensa trabalhando dessa forma, Eduardo, em pouco tempo nós vamos mudar essa realidade. Obrigado, doutor. Um forte abraço.